Boa noite, galera. A gente está aqui para mais uma reflexão e o tema de hoje eu queria falar sobre o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está perto de nós, o Deus que deseja estar perto de nós. E para a gente poder falar sobre esse tema, eu queria citar o texto de Mateus 1, do verso 19 ao verso 24, onde ali diz que o José ele não queria aceitar Maria como sua esposa. Então, em um sonho, o anjo Gabriel aparece a ele e diz para ele aceitá-la, que o fruto do ventre dela era gerado pelo Espírito, que Deus tinha um propósito nisso tudo, de que através dela iria nascer aquele que remiria o seu povo dos pecados e que seria chamado de Jesus Cristo, de Emanuel, o Deus conosco. Por meio dele, Deus seria revelado ao seu povo. E para falar um pouco sobre isso, eu queria trazer como um texto de pano de fundo, assim, para a gente poder viajar um pouco, imaginar o início da história, quando Deus ele cria o homem e a mulher. Lá a palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis 2 que Deus ele cria o jardim do Éden, Deus ele cria todas as coisas, ele coloca o homem ali dentro para lavrar e guardar o jardim e para se relacionar com ele. Desde o princípio, Deus ao ele expor a sua bondade, a sua grandeza, né, a sua misericórdia, a sua beleza na criação da terra, na criação de todas as coisas, ele cria um lugarzinho particular, um lugarzinho de intimidade e coloca o homem ali dentro para cuidar daquele lugar, para se relacionar, para vir todos os dias e ter o contato, o relacionamento com o homem. E nós conhecemos a história, nós sabemos que depois de alguns dias acontece que a mulher ela é tentada pela cobra, ela come do fruto, ela dá ao seu marido e ambos caem em pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis 3 que a mulher come do fruto, dá ao seu marido e seus olhos são abertos. E quando os seus olhos são abertos, eles veem que eles estão nus e eles se escondem do Senhor. Então, como todos os dias o Senhor vem na viração do dia ao encontro do homem, só que nesse dia em específico, ele não encontra um homem. Então o Senhor vem pelo jardim caminhando e ele começa a chamar, a buscar o homem. Ele começa a perguntar: Adão, cadê você? Onde você está? E Adão fica ali escondidinho com Eva atrás da árvore e tudo mais tal. E o Senhor ainda insiste: Adão, cadê você? Até que Adão, ele sai de trás da árvore, ele vai até o Senhor e ele fala: Senhor, eu tive vergonha e medo quando eu ouvi a tua voz me chamar. Então eu me escondi porque eu vi que eu estava nu. Então o Senhor fala para ele: mas quem te mostrou que você estava nu? O que foi que aconteceu? Você me desobedeceu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Então nós conhecemos a história onde o Senhor ele julga o homem ali e ele expulsa o homem do jardim do Éden. Ele coloca um anjo para guardar o caminho, uma espada para guardar o jardim e ele coloca o homem para fora daquele lugar. Só que o interessante é que quando o Senhor ele julga o homem pelo seu pecado, pela sua desobediência, no verso 26 de Gênesis 3 vai dizer que o Senhor ele pega um animal, ele sacrifica esse animal e pega a pele desse animal e faz vestes para Adão e Eva. Nessa figura, nós podemos ver a graça de Deus se manifestando e se revelando desde o princípio, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra que chama Ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. A palavra, desde o início da história até o findar dela, vai falar sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, sobre Jesus sendo essa pessoa que nos conduz novamente ao Pai, sobre Jesus ser Emanuel, Deus conosco. Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer, e Paulo ele declara na carta de Tito, olha, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só há um Deus e Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus ele sempre foi um Deus de perto. Mesmo apesar do pecado de Adão e Eva, nós vemos que depois disso o Senhor ele insiste em estar com o homem. O Senhor nós vemos na história de Caim e Abel. Mesmo depois que Caim peca contra o seu irmão, matando o seu irmão, Deus vai até ele. E ele pergunta: Caim, o que aconteceu? Cadê seu irmão Abel? Até nos lembra a história de seu pai Adão quando pecou e se escondeu do Senhor no jardim do Éden. Então o Senhor vai até Caim,
Cadê seu irmão? E Caim fala, eu não cuido do meu irmão, eu não sou babá dele, sei lá onde ele está. Então o Senhor começa ali a falar a ele e o Senhor julga ele, colocando um sinal nele, colocando ele também para fora daquele lugar onde ele habitava, para se esconder, para ir para longe da face do Senhor. Então, desde o início da história, nós vemos um Deus que é um Deus de perto, não um Deus de longe. Um Deus que, apesar dos nossos pecados, ele vem ao nosso encontro. E assim como a figura do Cordeiro que foi sacrificado no início por Deus para que ele continuasse a ter um relacionamento de intimidade com o homem, ainda hoje, por meio de Cristo Jesus, ele é o único motivo de Deus querer se relacionar conosco. Ele é o único motivo e o único meio de Deus vir até nós, apesar dos nossos pecados. Pois nesse mesmo texto de Tito, quando Paulo declara que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizer que Deus ele não existe, que Deus ele é um Deus que se esqueceu da humanidade, se esqueceu da terra. Um Deus que criou, fez a sua obra e a abandonou, como um pai que deixa a sua família. Eu ouvi muitas pessoas dizer que Deus ele se esqueceu da sua criação, mas Deus em nenhum momento deixou a sua criação e deixou a criatura, o homem. Deus em nenhum momento da história nos abandonou. Através de pessoas, ele manifestou o seu desejo de ter o homem por perto, de se relacionar com o homem. Nós vemos na antiga aliança um Deus que ele socorre um povo que estava cativo no Egito e ele traz para perto. Quando o Senhor ele comissiona Moisés, ele fala, Moisés, eu vou te enviar para Faraó, você vai lá falar que eu quero que ele deixe o meu povo vir no deserto para me adorar, para me ofertar, para festejar, para estar comigo. Todo o propósito de Deus em nos salvar é nos ter com Ele. É nos levar por toda a eternidade a viver com Ele. Esse é o desejo de Deus, relacionamento e intimidade. E não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro meio, senão por meio de Jesus. Às vezes quando eu peco, eu sinto aquela vergonha, eu faço igual Adão muitas vezes, eu me escondo. Mas sempre há algo dentro de mim que me faz recordar dessa verdade, dessa palavra. E daí eu oro ao Senhor e falo, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu tô aqui morrendo de vergonha, mas há algo dentro de mim que fala, algo que me impulsiona a ir até o Senhor. E não é a minha coragem, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é nada de mim, mas é o seu Filho. É a verdade de que o Senhor, mesmo depois que eu peco, o Senhor ainda me chama para ir até o Senhor, pois o Senhor sacrificou um cordeiro. O Senhor deu o seu único Filho para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor. É tão incrível esse desejo de Deus de nos ter perto dele, que a palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias que quando nós o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. E a palavra continua dizendo no próximo versículo, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele é como um pai que está brincando com os seus filhos na sala de casa. Ele coloca os filhos para contar no pique-esconde e ele vai se esconder. E quando ele se esconde, ele não vai se esconder em um lugar difícil, dentro do guarda-roupa, em cima do telhado, não. Mas ele se esconde atrás da cortina da sala e ele deixa os seus pés aparecendo. Pois o prazer do pai não é se esconder num lugar difícil para que o filho venha demorar e se cansar e não achá-lo. Mas a alegria do pai é que os seus filhos o procurem, o achem e o encontrem, para que eles possam se abraçar, se alegrar e estar juntos. E o meu desejo em trazer essa palavra para você é dizer que Deus ele é um Deus de perto, que Deus ele nunca te deixou, que Deus ele nunca me deixou, que Deus ele nunca nos deixou, mas ainda hoje, nesse dia, ele está nos chamando, nos dizendo, aonde está você? Aonde está você? Cadê você? Porque apesar do meu e do seu pecado, Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz
E não há sacrifício maior do que o de Jesus Cristo. Não há pecado maior do que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. E o amor de Deus, ele é o maior amor que existe. E só o amor dele pode cobrir a sua multidão e a multidão dos meus pecados. Hoje eu quero falar através dessa reflexão que o Senhor Jesus, ele te ama. E ele te quer perto dele. Ele te chama para estar perto dele. Não olhe para você, não olhe para o que você fez, mas que essa coragem no interior, eu creio que o Espírito Santo gera essa coragem dentro de nós. Ela venha te impulsionar a seguir por esse caminho. Jesus disse que ninguém vai ao Pai, senão por meio dele. Jesus Cristo, ele disse, olha, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Deus, ele é esse Deus presente, e Jesus Cristo, ele é Emmanuel. Então que por meio dele nós possamos nos achegar ao Pai, que nós possamos encontrar ao Pai e responder a essa voz que está ainda hoje a nos chamar, aonde está você. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, ative os sininhos para que você possa receber os próximos vídeos, ser notificado, e até a próxima reflexão.